Olá, bom dia, meus amores. Estou de volta na quarta semana do Guerreiro Espiritual, no qual eu quero compartilhar com vocês a minha oportunidade, que eu acredito que é compartilhar ferramentas da autenticidade e ferramentas do Guerreiro Espiritual, ferramentas... Oi, Vanessa, bom dia! Ferramentas para que você possa utilizar mais do seu interno como um processo da sua verdade. E a minha intenção aqui é compartilhar sempre uma das direções que você pode se fortalecer e as sutilidades dos aprendizados que vem acontecendo quando eu resolvi, me dar a atenção para esse lugar. E a observação é um lugar bem interessante, porque é uma competência que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida, porque a nossa mente foi treinada para julgamentos e críticas, né? E quando nós temos a capacidade de observar, mesmo aquelas pessoas que são mais caladas, que são mais reservadas, que se permitem a estar mais introspectivas, nem sempre isso quer dizer que a capacidade delas de observarem é de fato uma observação, né? Porque às vezes acontece dentro da direção da observação um pensamento crítico. E uma coisa é você criticar o que você pensa, outra coisa é você pensar criticamente alguma coisa. Porque quando você pensa criticamente, você abre as suas possibilidades. Quando você critica o seu pensamento, você fecha a sua mente. E aí fecha o coração, fecha tudo. Então eu quero falar mais da observação, porque a observação ela é um dos pressupostos, uma das verdades para você despertar o seu guerreiro espiritual. Então, da onde começa, assim, eu quero começar a trabalhar todas as qualidades do guerreiro, né? Que é a compreensão, o entusiasmo, a aceitação. Essa capacidade de lidar com isso é importante, despertar algumas coisas. Para ter esse entusiasmo, para lidar com a vida de forma, com aceitação, com vontade, com o processo de se elevar e aprender e crescer com tudo que acontece, primeiro ponto é capacidade de observar. Então, quando você passa a construir esse lugar da observação, isso é algo que consegue te apoiar no desdobramento. E aí, da onde vem? O despertar. Tem uma frase que eu, na verdade, hoje preparando pela manhã, essa fala de hoje, assim, de observar, vem uma frase que é a seguinte: despertar significa observar-se para descobrir o que está fazendo. Então, quando eu observo, eu descubro o que eu estou fazendo. E o que é descobrir o que eu estou fazendo? Tanto que um dos pontos, né, da metodologia da autenticidade que eu desenhei é o despertar. Porque o despertar, ele é te manter atento aonde está a sua singularidade, porque ela passa muito despercebida. Ao longo da vida nós fazemos isso, e na infância nós gostamos de trazer na nossa força inata, sempre atuando no mundo, mas ela é feita de uma forma muito intuitiva. E o interessante de construir essa jornada da autenticidade é quando você toma posse do que é que você faz que é específico, né? Eu estava com um cliente essa semana da área de exatas, e aí ele trouxe várias coisas que ele gosta de fazer, e ele estava com essa pergunta: qual é a minha autenticidade? O que é que eu entrego para o mundo? E foi bem interessante porque ele trouxe 3 palavras, né? Essa coisa do despertar, como é que ela funciona. É a capacidade de observar mesmo, né? Então eu estava ali olhando junto com ele para construirmos assim, quais são os pontos que tem a ver com a forma como você gosta de fazer. Ei, Stefânia, bom dia! E aí ele trouxe 3 palavras, né? Ensinar, criar e tecnologia. E nós ficamos ali desenhando esse processo, ensinar, criar e tecnologia. Então, são 3 palavras que tinham a ver com a autenticidade, tinham a ver com a singularidade dele, mas não estavam conectadas, elas estavam pontas separadas, porque é isso que acontece, né?
A capacidade de observar as coisas, observar a nossa singularidade, a nossa autenticidade, é exatamente fazer com que você perceba que aquilo que você era banal, aquilo que você achava que não tinha o menor valor, aquilo que você falava, é assim, né? Igual como ele, né? A vida inteira eu criei, a vida inteira eu fui assim, mas nada tão, sabe? Assim, ai, que bom que eu era assim. Porque nós temos uma tendência a desmerecer a nossa vocação. Desmerecer ou desvalorizar, sabe? Esse processo de conexão mesmo com a nossa autenticidade. E aí ele trouxe ensinar, criar e tecnologia. Eu falei, poxa, então o que é? E aí ficamos criando, né, trazendo experiências, coisas que já fez em outros lugares, no trabalho, ao longo da carreira. Olhamos para o propósito, fizemos algumas... existe uma metodologia, né, que é para olhar para essa base da biografia humana dele e tal. Aí chegamos a um processo de que, na verdade, observando, né, todos os pontos, ele tem a capacidade de ensinar as pessoas a criar ativos. Porque a criatividade é um ponto essencial para ele. Então, o que ensinar o outro a criar ativos? Através de duas coisas. E aí, ele trabalha com trade, que é aquela história da bolsa de valores, né, que fica comprando e vendendo no mesmo dia, né, para ganhar dinheiro 1%. Então, assim, é um negócio super fora da caixa, né? E é interessante pensar isso, porque às vezes a gente fica achando que a autenticidade nossa está na profissão, né? Tá numa caixinha, eu quero colocar ela, dar um nome para ela. E não existe isso, você vai achando, você vai criando o seu lugar. E ele fez uma faculdade que tem nada a ver com ser trade, né? E hoje trabalha com isso. E o outro é o produto digital, né? Que ele tem a capacidade de construir esse lugar. Então, são sutilidades da nossa capacidade de observação, quando a gente passa a observar a nossa vida, passa a observar, se você conseguir observar por 30 minutos, por 5 minutos, sem vir nenhum pensamento crítico na cabeça, cara, celebre. Porque esse é o ponto, né? Observar significa despertar para descobrir o que você está fazendo. O que você está fazendo? Você está fazendo tem sentido? Então, quando eu amplio a minha observação, eu vou dando espaço para perceber o que eu estou fazendo. Porque o nosso fazer, ele é cego. Ele é completamente cego. Nós fazemos no impulso, no automático, né? Estou lendo um livro que fala sobre persuasão. É muito doido. Os caras da psicologia, eles compreenderam, né, como é que o nosso cérebro funciona a nível automático. Então, assim, tem um monte de comportamento que nós fazemos, um monte de compra que nós reagimos, né? E como é que isso se dá de uma maneira sutil. Então, se eu crio observadores, e eu estava falando disso esse fim de semana com uma turma que eu mentoro, que é, cara, assim, existe uma escolha se você quer atender um número de pessoas, se você quer qualidade no que você atende, sabe? Uma coisa é você aumentar e querer atender, sei lá, milhares de pessoas. Outra coisa é você aprofundar com aquele que você atende. E esse é o meu objetivo, né? Eu quero qualidade, eu não quero quantidade. Eu quero qualidade, resultados concretos e acompanhando esse processo, porque é desafiador assumir a autenticidade no mundo. E os empreendedores, eles têm o tempo todo vários desafios em lidar com essa autenticidade. Ei, Lu, tá boa, amada? Então, esse processo de construir, né, essa governança sobre as nossas escolhas é essa capacidade de observar, né? E o nosso guerreiro espiritual, nós temos várias qualidades do guerreiro, nós podemos exercitar para que essas qualidades venham à tona. E o porquê, da onde que veio essa história do guerreiro espiritual? Existe um norte-americano que ele entendeu que nós construímos ao longo da vida muita referência da guerra, sabe? Da agressividade, da violência. E por que não construir um guerreiro que seja focado no amor? Que vá direto ao amor. Um guerreiro que aprenda aquilo que é excelência, né? Tem uma frase que ele traz aqui que eu até sinalizei para deixar vocês, que é assim, se quiser praticar o seu guerreiro, não gaste o seu tempo com o que é ruim.
gaste seu tempo com virtudes. E o que é ruim? É dar espaço à negatividade, né? Dar espaço à negatividade, porque vamos ter ela, vamos sentir, natural sentirmos isso. Mas por que não trazer? E a grande ferramenta do guerreiro espiritual é a espada da verdade. A espada não é aquela que corta, que machuca ou que fere, mas é aquela que nutre, é aquela que alimenta, é aquela que desperta. Né? Então, se eu escolho buscar a minha excelência, eu estou buscando as qualidades enquanto guerreiro espiritual. E eu estou saindo desse lugar da briga, da violência, do atrito, né? do afronta. E eu saio do julgamento e eu vou para esse lugar sagrado que nos habita, que é o amor. Por que não vamos direto para o amor, né? Porque temos a mania de construir o caminho primeiro pela violência, pela resistência. E por que é tão desafiador construirmos o caminho para ir direto ao amor? Bom dia, amiga, seja bem-vinda. É desse lugar que eu venho observando, e em mim, né? Assim, em mim, que eu percebi que vários comportamentos de agressividade, assim, de vícios de agressividade, né? De vícios de resposta, né? Um fala, já tem A, B, C, D para responder. E quando é que eu tenho a capacidade de ouvir e dizer Deus abençoe? Ontem, eu vou contar uma coisa para vocês que eu achei, assim, muito interessante. Eu cheguei em casa ontem e aí o meu marido tá ficando na casa da mulher dele, né? Da mulher dele é ótima. Olha o fenômeno. Tá ficando na casa da mãe dele, escolhida agora como mulher dele. Deve ser isso, né? A mensagem. Ele fica lá e eu fico na casa dos meus pais. Então, casamos, mas estamos vivendo em casas separadas. Sim, pela quarentena, porque eles são grupos de risco, mas também por algumas escolhas de um processo também de mudança, ainda percebendo algumas coisas que não sabemos onde é que vai morar. Enfim, 300 mil DRs acontecendo, né? E aí eu chego em casa e aí a minha mãe me diz assim... Eu falei, meu marido tá gordinho. E ela falou, mas isso é a casa da mãe. Amadas, o que vocês escutam? Ainda bem que é só a mulherada que tá aí, né? Imagina a sogra dizendo pra vocês, assim, né? A sua mãe dizendo, mas é a casa da mãe. E aí eu olhei pra ela e falei, Deus abençoe seu pensamento. Gente... Eu poderia ter vários comportamentos, né? De reagir, vocês dão uma gargalhada, né? Eu respirei, porque assim, em milésimos de segundo me vem 1000 coisas. Tipo, eu posso responder, eu posso argumentar, mas eu posso também abençoar, né? Eu posso respirar e observar o que internamente aconteceu aqui dentro. Então, quem disse que eu tenho que nutrir ele? Eu não sou mãe dele, não. Sou mulher. E quem disse que eu tenho que ir pra cozinha? Onde é que tá escrito isso? Ô, gente, pra mim foi uma resposta do quanto o inconsciente coletivo de julgamento produz impacto na nossa vida. Como é sutil esse lugar, sabe? E como é que é desafiador pra mulher que decide não ser a pessoa que cozinha em casa, sustentar esse lugar. Eu não sou uma pessoa que cozinha, eu sou péssima na cozinha, velho. Eu sou péssima na cozinha. E tá tudo bem, entendeu? Gente, eu sou péssima. Assim, eu não gosto de arrumar casa. Eu não gosto de ficar cuidando de casa. Acho que o trem mais horroroso na vida é cuidar de casa. Mas eu vou cuidar, porque não tem quem cuida. Tá tudo bem, né? Vou arrumar. Mas assim, não vai ser dos melhores, sabe? Faxina que você chega e a casa tá extremamente faxinada. Não, velho. Não é o meu lugar. Não é a minha excelência. Então eu prefiro pagar alguém que faça isso. Por quê? Que bom que eu ainda tô gerando economia, né? Isso é ótimo. Mas olha o número de coisas que poderia... E aí internamente eu percebi, sabe? Que tinha uma briga interna dentro, assim. Poxa, uma parte de minha queria reagir e justificar. Porque acredita que o lugar da mulher é na cozinha. Vai pra puta que pariu, que porra nenhuma que é cozinha, entendeu? O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Eu escolho onde eu quero estar, né?
E é por isso esse desafio sutil da autenticidade, sabe? Sustentar esse lugar são muitas influências ao redor, são muitos ruídos que faz você sair da verdade, né? E aí eu fiquei pensando assim, agradecendo no final do dia, que bom que é minha sogra, que eu tenho a minha sogra, que bom que eu tenho a minha mãe. E assim, nossa, eu vou agradecer por estar nesse momento, né? E quando eu sair dele, eu vou poder falar de outras coisas que foi aprender a estar nesse lugar, onde a reflexão e a observação é o ponto essencial do meu treinamento nesse momento. Então, eu decidi compartilhar com vocês porque é desafiador observar. E às vezes nós achamos que estamos observando e nós estamos mais julgando do que observando. Gratidão, Lu, sua linda. Então, esse lugar de, para mim, né, capacidades da observação. Nós conseguimos sobrepor a experiência. Então, naquele momento, você sai, sabe, do automático, da reação, né, do instinto de reagir ao estímulo. E você sobrepõe, assim. E observar aprende. Tem uma frase que o John Hodge fala, que ele fala que observá-las e aprender mais do que com a observação, nós aprendemos mais do que quando nós participamos da experiência de uma forma instintiva. Então, a capacidade de observar o que está acontecendo à nossa volta nos aguça uma inteligência superior, né, espiritual. E isso é espiritualidade prática. Para mim, isso é autenticidade. Isso é se conectar de forma genuína à sua força interna, que é o guerreiro que te habita. Todos nós temos eles, né? Nós podemos dar vazão e dar espaço para isso. Enfim, minhas amadas, eu passo aqui toda de segunda a sexta compartilhando com vocês. Essa é a 4ª semana do Guerreiro Espiritual e eu vou falar bastante de práticas. Então você pode começar aí 5 minutos do seu dia. E o que é observar? Né? Então quando eu olho para essa situação, eu observei, né? Eu observei o que estava dentro de mim, observei o que ela falou, o que a minha mãe falou, observei qual era a minha expectativa, observei a influência dos ruídos da cobrança, da sensação do corpo. Observar é o que está acontecendo no momento, sabe? Não é o que deveria ser, não é o que poderia, nem o que eu gostaria que fosse, mas é o que é. Observar é o que é lidar com o presente. Então, fazendo um exercício bem simples é olhar para esse lápis, enxergar que ele é rosa, que ele tem umas tarjetas pretas, que ele tem uma borracha na ponta e ponto. Não é dizer, ele poderia ser azul. É isso. É um lápis que tem a função, que tem umas barrinhas aqui, um código de barra, uns números. O que é, sabe? Assim nós saímos da ilusão do que deveria, do que poderia, do que eu gostaria, e eu lido com o que está presente. Eu lido com o contexto. E esse é o guerreiro espiritual que desperta a observação. É lidar com aqui e com agora. Não importa o futuro, não importa o que passou. Não importa o que eu estou vivendo nesse exato momento e o que eu faço dele. O que eu faço desse momento? Qual é a minha escolha? Espero ter contribuído com o dia de vocês. Pratiquem a observação. Todos os dias vocês podem construir 5 minutos para observar e quando perceber que o julgamento chega, deixa ele embora. Diz olá, julgamento, seja bem-vindo, eu entendi que você está aí. Mas não é desse lugar que eu quero olhar agora. E deixa ele embora, tá bom? E pratiquem, experimente, porque não adianta, né? Eu tô aqui hoje para compartilhar aquilo que funciona para mim e é importante você testar para saber se funciona para você. E se não funcionar, tá tudo bem. Existem outras possibilidades. Né? E assim você respeita também a sua forma de ser e de agir no mundo. Eu vou ficando por aqui. Gratidão pela presença e pelo tempo de vocês hoje pela manhã. E despertando a autenticidade, eu sigo aí firme, constante, para que tenham mais pessoas confiantes em si. Né? E é tão sutil esse lugar, né? Da autenticidade. Gratidão, amado. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, às 8 da manhã.
Gratidão, Lu, sua linda. Saudade de você, do seu humor, de sua gargalhada. Que saudade. Depois dê notícias. Beijo. Beijo, amadas.